Bom dia a você que me ouve e me assiste nesta manhã. Deus abençoe teu dia. Hoje nós temos uma continuação do Falando da Vida dos Outros, né? Uma série de assuntos que estamos falando. E vamos falar hoje de uma pessoa muito amada, que me ajudou muito no meu ministério e na minha formatação pastoral, né? Não formação, mas formatando-me como um pastor, foi de muita ajuda a presença dele no meu ministério. Mas vamos ler a palavra de Deus que se encontra em Juízes capítulo 5, versículo 31, principalmente a parte B, né? Na parte A diz assim: Senhor, que os teus inimigos pereçam todos, os inimigos de Deus, que pereçam todos, né? Na parte A do versículo 31 de Juízes capítulo 5. E a parte B diz assim: Porém, os que te amam sejam como o sol quando se levanta na sua força. Então, primeiro eu quero falar sobre o sol quando se levanta na sua força. Foi já determinado que as pessoas que acordam pela manhã, nas primeiras horas do dia, né, nos primeiros raios solares, essas pessoas têm vida mais longa, tem vida mais saudável e tem uma vida mais disposta. Então, por isso, né, nós entendemos aquele versículo que Deus dizendo, fala assim: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Então é bom despertar pela manhã, você recebe o primeiro brilho do sol, a primeira força do dia, né? O sol no seu esplendor, e assim é a promessa de Deus, que nós brilharíamos com aquele vigor do sol. E aquele brilho do sol traz vida e saúde para aqueles que amam, né, o nascer do sol, aqueles que amam começar as primeiras horas do dia, né, apreciando as coisas da vida. É bíblico e é bom para as nossas vidas. Falando da vida dos outros, eu trago hoje a pessoa do pastor Ivailton Soares. Pastor Ivailton é uma pessoa que estudou em Israel, né? Depois de fazer, acredito, mestrado em Israel, ele veio fazer doutorado nos Estados Unidos da América, ou vice-versa. Não sei a sequência, mas parece que foi isso aí. E o pastor Ivailton, então, me deu a honra de conhecê-lo, né? Através de uma pessoa que eu falarei alguns dias também, né, citando o nome dele. O pastor Ivailton me deu a satisfação de conhecer a sua história, né, e compartilhou comigo a sua história. Um belo dia ele estava pregando na minha igreja e ele disse assim: olha, Riva, se eu vier para cá, eu vou te ajudar neste ministério, mas eu não quero te ajudar a pastoreando a igreja, eu quero te ajudar na área do ensino. Eu fui chamado para o ensino. E o pastor Ivailton então estudou em Israel, estudou no Brasil e veio estudar nos Estados Unidos e nos trouxe bons momentos juntos, né? Eu jamais esqueço as suas pregações na minha igreja, a sua forma simples de pregar, o tamanho da sua Bíblia, que era tão pequenininha, né? E ele abria a Bíblia e nos ensinava com autoridade, com o teor de quem estava buscando sempre aprender para ensinar. E ele compartilhou dos sonhos dele. Um belo dia tivemos um jantar também, e não só na igreja, mas dentro da minha casa, comendo na minha mesa, eu vi a grande postura que esse homem de Deus tinha, né, em abrir a sua boca e nos trazer palavras de sabedoria. E eu fico feliz, fui muito honrado com a presença dele na minha vida. O pastor Ivailton, então, vai para o Brasil. Eu tive a honra de levá-lo ao aeroporto também quando ele foi para o Brasil, e no Brasil, ele foi dirigir uma escola, né, de teologia, acredito na cidade de Anápolis. E ali, aquela escola se tornou faculdade. E o pastor Ivailton, então, foi preparar pastores, preparar líderes, preparar obreiros para o reino de Deus, e por muitos anos tem feito isso junto com a sua família, sua esposa e seus filhos, que são principais pessoas na vida desse homem de Deus. Lá
ele preparando alunos, né? Uma coisa engraçada aconteceu, que um aluno jogou um papel no chão e foi visto pelo pastor Ivailton. Mas um bom pastor tem bom procedimento, gosta da higiene, gosta da organização, e o pastor Ivailton, ao vê-lo, pegou aquele papel, foi na porta do quarto dele, bateu na porta. Quando ele atendeu, ele disse: meu filho, eu vi este papel caindo da sua mão e trouxe para você que ele deve ser importante para você. E aquele aluno envergonhado pegou o papel e nunca mais cometeu aquele crime contra a natureza e nem contra as regras, né, da faculdade que ele estudava. Então eu fico feliz em poder falar sobre a vida desse homem de Deus que se preparou aprendendo para ensinar. Você também deve ser assim, eu também devo ser assim, buscar aprender, né, para que depois possamos passar para outras pessoas aquilo que aprendemos. Diz um provérbio que o bom ensinador ou sábio é aquele que ensina o que aprendeu e aprende com o que ele ensina. Então isso é muito importante. Ao exercer o seu ministério, ao exercer a sua vida de líder, de ensinador, de educador, é muito bom você sempre ensinar aquilo que você aprendeu de fato e aprender com o que você ensina. Assim a Bíblia promete, né, nesse versículo que lemos, que os que amam a Deus terão o vigor, a força, né, brilharão, né, como o sol na luz do seu esplendor. Quando o sol se levanta trazendo benefício a muitos, você ainda não concluiu o teu percurso nessa terra. Deus quer abençoar você, Deus quer engrandecer o teu nome aqui. Eu acabei de falar deste homem que você vê aí a foto dele, pastor Ivailton Soares, e agora eu estou falando para você que Deus quer abençoar você. Deus quer te dar paz, alegria e gozo nesta vida, mas basta você se jogar aos pés do Senhor para aprender do Senhor. Jesus fez um convite: vinde a mim e aprendei de mim. Devemos aprender de Deus, devemos buscar a Deus. O que você sabe ainda não é o suficiente, busque mais. E quando você for preparando novos líderes ou novas pessoas para seguirem a Jesus, elas lembrarão de você, como eu estou lembrando agora desse homem de Deus, pastor Ivailton Soares, que um benefício grande foi para a minha vida e para a vida de muitos da minha igreja. Então, aprenda você do Senhor Deus, se joga aos pés do Senhor Deus, busque a palavra de Deus e saiba que você ainda não aprendeu o suficiente, busque mais e mais e mais. É a promessa de Deus: aqueles que me buscarem me encontrarão. Deus não terminou ainda com você, Deus não finalizou o projeto dele na sua vida. Elabore os teus projetos, viva diante de Deus para que Deus enalteça os teus projetos e seja grande na presença do Senhor Deus, para que o mundo seja beneficiado com a luz da glória de Deus que vai brilhar mais e mais na tua vida. Um abraço meu, ainda nos meus pijamas, buscando a Deus. Deus abençoe você e família. Pastor Riva Martins, Deus te abençoe.